Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e a professora Tainá Leal. E hoje nós temos mais um encontro do nosso projeto de vida, não é isso, professora? Exatamente, porque projeto de vida é fundamental. Mas qual será o tema de hoje, professora? Hoje a gente vai conversar sobre economia e sustentabilidade. Professora e prezados estudantes e professores, eu tenho uma surpresa. Sabe qual é? Hoje não serei eu que irei falar com você, e sim o professor Adalberto Teles. Fui! Menino, vocês estão muito tiktoker! Tudo bom? Tudo bem, pessoal? Simbora! Vamos falar hoje sobre o que, professora? Economia e sustentabilidade. Sim, isso é muito importante para a gente falar sobre esse assunto com os nossos queridos estudantes e nossos queridos professores, exatamente porque esse é um assunto que é muito importante. Hoje nós temos a COP26, por exemplo, né? E a gente precisa trabalhar muito essa questão, porque nosso futuro depende disso. Nós já sofremos demais com a Covid-19, né? Exatamente. E em se tratando de projeto de vida, né, pensar em cuidar da economia e da sustentabilidade é melhorar o hoje e o futuro. E aí vamos embora correr com os slides, né, para a gente poder seguir a aula. Vamos embora. E aí a gente traz uma imagem, né, super reflexiva. Vou pedir para colocar na tela aí para a gente dar uma olhadinha. A gente tem de um lado, né, o ego e o eco. Exatamente. A questão do ego é justamente a gente pensar que o ser humano não pode se colocar como sendo a parte mais importante do nosso desenvolvimento. Nós viemos aqui para viver uma situação em que todos devemos viver de forma em que o eco, né, seja extremamente importante para que a gente possa deixar para esses nossos queridos estudantes e eles para os filhos deles e assim sucessivamente um mundo que possa ser habitado, porque a gente tem que entender uma coisa: se nós não cuidarmos direitinho desse lugar que a gente está morando aqui, ela vai passar, a terra fica e ela se recupera. Nós não. É verdade. Mas a terra se recupera brincando. Ela só precisa de alguns milhares de anos, que para ela é uma brincadeira. Para a gente não, que é limitado, milhares de anos não é nada, mas para a terra está na conta dela, né? Então vamos cuidar da nossa terra. Eu acho muito bonito assim quando a gente vê gente dizer, quando Caetano Veloso diz assim que por mais distante o errante navegante, quem jamais se esqueceria, né? Porque a Terra, ela é inesquecível, é um dos lugares mais bonitos que tem. A gente vê todos os planetas que a gente tem acesso com algumas sondas, são lugares áridos, secos, e aqui nós temos essa diversidade, essa questão de animais lindos. A gente tem os seres humanos, que são as coisas mais importantes, né, dessa criação inteligente. Então nós precisamos usar essa inteligência para que nós possamos um dia ter um desenvolvimento sustentável de modo que a gente possa sobreviver no futuro, né? Exatamente, né? Então o ego é menos a gente, mas todo mundo junto, né? E o eco é justamente essa ideia de equilíbrio, né? O ser humano voltar a se enxergar como participante do meio ambiente, porque muitas das nossas decisões, muitas das nossas influências, né, e atitudes, elas acabam transformando muito, a natureza. Por exemplo, ao construir uma cidade, a gente precisou destruir uma parte da natureza para poder fazer uma rua, fazer a casa, né? Para poder ter saneamento básico, a gente precisa utilizar as fontes fluviais, né, pluviais também, para levar, o esgoto. Então, assim, tudo está conectado. Se não há equilíbrio, é porque a gente está mais de forma egoísta do que de forma ecológica. E aí, debater, né, e entender a importância justamente, né, da economia e da sustentabilidade no projeto de vida diz sentido, né, faz sentido, tem relação com pensar no futuro, mas não só no futuro daqui a 5 ou 10 anos, mas no futuro assim com muito tempo, né? Porque se tudo permitir, se as condições estiverem melhores, a gente consegue alcançar, né, uma sociedade mais justa, uma sociedade sem fome, uma sociedade, né, que tem ali cidades mais eficientes, mas isso precisa começar, né, justamente com a reflexão. A gente primeiro se muda para depois mudar o mundo, né, não, professor? E o nosso trabalho, justamente com esse tipo de discussão, professora, nós aqui, nós somos aqueles que pensamos
como se fôssemos plantadores de tâmaras, né? Ninguém planta uma tâmara hoje para comer os frutos dela. Quem comerão os frutos serão nossos netos. É verdade. Então, o trabalho que a gente está fazendo aqui, a importância que tem e o valor que nós damos aos nossos estudantes para que eles se desenvolvam, para que eles aprendam, para que eles possam atingir os seus objetivos de subsistência no futuro, é importante a gente trabalhar muito essas temáticas quando se pensa no projeto de vida, né? É verdade. Bom, e aí você falou da COP, tem uma imagem aí no slide justamente referente, não é, a COP, e aí a gente vai bater um papinho sobre isso. Mas também lembrando que é importante essa consciência juvenil, ou seja, que as juventudes, né, estejam aí participando de forma protagonista, né, também dessas decisões, se inteirando sobre essas notícias de maneira proativa, né, não esperar a notícia cair no seu colo, mas abrir a internet. A gente estava conversando sobre tutoriais no YouTube, né, que se a pessoa tem dúvida, ela pode ir no YouTube e assistir um tutorial. Você, jovem, se você tem dúvida, você pode ir no Google, exatamente, não é? Perguntar, ler notícias, textos, não é? Exato, existem tutoriais para tudo e também existem os seus professores que podem estar junto de vocês para serem seus orientadores quanto o acesso ao material, porque hoje nós temos uma situação muito difícil. Vocês, estudantes, vocês são privilegiados, porque vocês hoje têm acesso a informação de mão cheia. Então, o que é necessário? É somente um encaminhamento para entender o que é uma informação de verdade, né? Nós temos que pensar muito nisso. E sobre a COP26, uma das coisas que a gente precisa ter em mente não é somente o trabalho de vários senhores que estão lá, mas também a gente pensar que existem estudantes que estão se dedicando, como a Greta Thunberg, né? Eles estão se dedicando muito a essa questão. Não é uma questão, como as pessoas dizem, de propaganda, mas são jovens que já estão se movendo e procurando entender o que é que a gente pode fazer para evitar essas mudanças climáticas. A gente está passando por uma situação muito difícil. Professora, eu estava vendo, eu gosto muito de aviação, então os aviões eles foram construídos mais ou menos baseado numa ave que é esqueci o nome da ave, puta que pariu, meu. Como é o nome? O albatroz. Vou voltar, tá? Vou voltar. Tem que cortar, viu? Bota o pi! Tem que cortar, né? Certo, pronto. Então a construção do avião, ela foi baseada no albatroz. Então ele é um animal que ele faz parte daquela espécie de ambiente ecológico, e a falta dele é muito complicada. Então, por exemplo, eu descobri que eles não conseguem reconhecer os filhotes dele. Ele não consegue reconhecer. Se o filhote dele estiver fora do ninho, assim, a 1 centímetro do ninho, e não estiver no ninho que ele preparou, ele não reconhece que é um filhote dele. Então, as mudanças climáticas elas estão acontecendo de uma forma tão cruel que os pais saem para buscar comida, então eles custam tanto pela falta de alimento que está havendo nos mares. Então as mães se desesperam e vão atrás, então deixa o filhote sozinho. Então, além dele ficar exposto aos animais que são predadores, ele sai do ninho, porque ele também se desespera pela fome. Então, quando ela volta, ela não consegue reconhecer, então está havendo uma mortalidade muito grande de albatrozes, né? Isso é só um exemplo para a gente entender como é importante a gente cuidar da natureza, porque são fatores pontuais que, quando acontecem, a gente fica à mercê de um mundo onde não teremos, né? E a gente vê ainda gente ignorante dizer que qual é a falta que um mico-leão-dourado faz, né? É claro que ele faz falta. Tudo que a natureza, ela é como se fosse um grande quadro, como um quadro de Michelangelo, né? Aquele grande quadro. Então, se falta alguma coisa naquele quadro, fica uma página em branco. Exatamente. Né? Exatamente. Então, é muito importante que a gente veja, tenha. cada animal, né, cada ser vivo, inclusive as plantas também, a fauna e a flora, tem uma função dentro do ciclo, né? Professor, o senhor trouxe a questão do albatroz, mas existe, por exemplo, às vezes espécies migratórias
forçadas. Por exemplo, um navio saiu da Austrália, veio para cá e trouxe uma espécie de mexilhão que não era nativo daqui do Brasil. Sim. E aí, quando aportou aqui o navio no nosso porto, e esse mexilhão entrou em contato com toda o equilíbrio que havia aqui antes, né? Ele se tornou um predador que não tinha ninguém acima dele. E aí ele devastou boa parte, né, da vida marinha que estava ali no porto, porque ele não tinha um predador natural, porque ele era de outro lugar. Então, quando a gente precisa estudar os impactos ambientais, não é, dos processos e decisões humanas, a gente está falando disso. Para você que não é pescador, por exemplo, pode não ter problema nenhum, por enquanto. Porque diretamente para o pessoal que trabalha pescando, quando aquele pequeno novo ser se insere naquela cadeia alimentar e ele não tem predador, ele se prolifera, ele aumenta e as outras espécies vão morrendo. Então, se você tinha a sua vida dependendo da pesca, você vai começar a notar o quê? Escassez na pesca. E como é que a gente sente ao final? A gente que vai comprar o peixe, ou o peixe vai estar mais caro ou não vai ter mais. Exatamente. Então, assim, é aquele efeito dominó. Uma coisa que o ser humano faz e ele não pensa, não planeja, não entende realmente a dimensão por ignorância, vai voltar para ele. Porque é um ciclo, pode demorar um pouquinho, mas vai chegar, a gente vai sentir, né, na nossa conta, né, quando a gente acha que não tem problema nenhum jogar um sofá no Rio Capibaribe, mas tem, porque quando chover e encher e alagar a casa da gente, aí a gente, ai meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? É justamente isso. Então não existe ação sem reação. E a gente sente isso, veja só, se nós lembrarmos direitinho, e isso é importante para nossos estudantes saberem, por exemplo, nós éramos um país que a gente tinha um certo cuidado com a preservação do meio ambiente e coisas do tipo. Por exemplo, aquele acidente que nós tivemos com o óleo aqui nas praias de todo o Nordeste quase, né? A gente só vai colher o resultado daquilo nos próximos 10 anos. Aquelas pessoas que a gente viu segurando aqueles materiais, eles vão ter problemas sérios daqui a algum tempo. E nós temos que entender que nós tínhamos comitês que existiam, que foram destruídos em 2019, esses comitês foram todos destruídos, foram extintos, e a gente não teve gente para cuidar disso, as pessoas tiveram que ir lá se arriscar. Então é por isso que é importante que você, estudante, que nós, professores, que a gente esteja sempre consciente do que a gente pode fazer e das decisões que nós tomamos para que a gente possa cuidar do que vem por aí, né? Nós somos os guardiões do futuro. Né? Isso. E vamos dar uma olhadinha sobre a COP, que é justamente um evento, né, internacional para discutir questões sobre o meio ambiente. Vou pedir para colocar os slides, por gentileza. Olha só, a COP, né, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que está acontecendo em 2021, também conhecida como COP26, é a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Está a ocorrer em Glasgow, lá na Escócia, que fica no Reino Unido, entre 31 de outubro e 12 de novembro de 2021, sob a presidência, né, do Alok Sharma. Não é o DJ Alok, é o Alok Sharma, beleza? E aí vamos dar uma olhadinha sobre mais um pouco aqui no slide, ó. A gente precisa entender também o que é a sustentabilidade econômica, né? Que é a capacidade de produção, distribuição e utilização equitativa das riquezas produzidas, né, pelo ser humano. E também o crescimento econômico sustentado, né, sustentável, refere-se a um ciclo de crescimento econômico constante e duradouro, porque é assentado em bases consideradas estáveis e seguras. Então, é muito importante a gente pensar nessa história, né, de sustentabilidade econômica, para que a gente possa garantir não só para a gente uma melhora, uma qualidade de vida, né, um bem-estar melhor, mas
para pensar na melhoria da nossa cidade, né, no ambiente que a gente está vivendo. Exato, e essa parte que se fala justamente da sustentabilidade econômica é muito importante, uma palavra que aparece lá no slide que a gente viu anteriormente, que é a questão de uma utilização equitativa da natureza, da riqueza, né, que é produzida, porque a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que não têm acesso ao que a natureza fornece e também aos bens de produção, que são produzidos exatamente por essas próprias pessoas. Então é importante que a gente tenha, que os governos pensem, mas esses governos eles não podem pensar se nós que somos os cidadãos e nós que produzimos essa sociedade que a gente vive nela, se a gente não for aqueles que vão pedir e vão exigir, porque eles são nossos representantes, para que a gente tenha pelo menos uma renda mínima, né, que seja garantida a todos os cidadãos. Afinal de contas, somos nós que pagamos. Não existe nenhuma riqueza que é produzida nesse país que não seja feita pelos trabalhadores. São os trabalhadores que produzem. A gente tem que tirar essa ideia de achar que os ricos é que produzem a riqueza. Quem produz a riqueza somos nós, os trabalhadores. Somos nós que saímos todos os dias, somos nós que compramos todos os dias. Então isso é importante para que a gente tenha um crescimento econômico que seja sustentado, né? E por isso nós falamos com vocês, estudantes, porque vocês são inteligentes, vocês são aqueles que vão lutar por essas coisas no futuro. Então não é à toa, nós dizemos para vocês aqui de todo o coração, né, professora? A gente diz exatamente porque nós confiamos que vocês serão pessoas que vão estudar, vão se preparar para que a gente tenha uma vida melhor futuramente, né? Sem contar que num evento como esse, né, da COP26, existem inúmeros especialistas, pesquisadores e pesquisadoras lá, assim, que entendem muito sobre o uso de energia renovável, que têm propostas, ideias, projetos que são criativos, inovadores, né? Então, assim, se você, mas eu não sei por onde começar para entender essa questão da sustentabilidade, vai no site da COP, dá uma olhada lá, né? Tem tanta gente discutindo, tanta coisa boa, e o que eu acho mais interessante é que não está só em inglês, né? Tem vários idiomas diferentes, né? Então, assim, tenta se engajar um pouco sobre isso, assim, 1 ou 2 horinhas que você tirar do seu dia, para você começar a ver o impacto disso que vai ter na sua vida, no seu projeto de vida também, você vai ver como é realmente, assim, crucial que você dê atenção a essa temática. E mesmo que você esteja vendo isso aqui depois do dia 12, não tem problema, vocês vão ter todo esse material disponibilizado lá no site da COP26 e vocês podem acessar esse material, já vão estar bem editados com tradução simultânea e tudo. Aproveite para que vocês fiquem cada vez melhores. Vamos dar uma olhadinha agora nos pilares, né, do desenvolvimento sustentável. Vamos dar essa olhadinha. Olha só. Primeiro, né, quais são os pilares? Eles partem do desafio de hoje, vamos dar uma olhada aqui, existentes para destacar ações necessárias em resposta a eles e, assim, permitir que as próximas gerações possam contar com os mesmos recursos naturais à disposição da atual. Todos sabem que é impossível colocar uma cerca em volta de uma floresta, né, professor? E esperar que por conta disso não haja desmatamento. Se a decisão de proteger a floresta não for acompanhada de perspectivas de desenvolvimento econômico, de inclusão social e de geração de empregos, não há como se garantir a proteção ambiental, né? A gente às vezes pensa assim, né? As pessoas estão indo lá, estão degradando o meio ambiente. Em parte, a gente sabe que existem pessoas que representam indústrias, né, empresas que já têm muito dinheiro e não deveriam estar fazendo aquilo de maneira ilegal, né, porque existe o certo. Mas também existem pequenos produtores, pequenas pessoas, né, pequenos empresários, enfim, que são pessoas que não têm tantas condições, empreendedores, pessoas que estão à margem da sociedade e às vezes exploram de maneira irregular, ilegal, né, o meio ambiente, porque também não sabem, ou por uma questão de necessidade. Então, lógico que tem que ter uma lei para coibir, né, para proibir esse tipo de acesso, esse tipo de conduta, mas também não pode vir desacompanhada de uma política pública
de apoio, de alimentação, não é de renda. Perfeitamente. E a gente tem que fazer valer as leis. A gente sempre acredita, por exemplo, que os países desenvolvidos, eles são extremamente educados em termos ambientais. Mas, na verdade, é porque as leis são cumpridas. O que acontece aqui no Brasil ultimamente, ele tem flexibilizado muitas leis ambientais justamente para facilitar a questão da grilagem, a questão da invasão e destruição das florestas, né? A gente pode ver até que eles colocam nos pilares que são importantes da sustentabilidade e da economia, eles colocam como desenvolvimento econômico como a coisa mais importante, quando na verdade a coisa mais importante é o desenvolvimento ambiental. Esse desenvolvimento ambiental ele deve ser caracterizado principalmente com a questão do desenvolvimento social, porque nós precisamos educar, por isso que nós estamos fazendo dentro do projeto de vida, a gente discutindo as questões do desenvolvimento econômico e sustentável, por conta de quê? Porque nós queremos estudantes conscientes, estudantes inteligentes, que no futuro eles colocarão a questão social, a questão ambiental à frente dos problemas econômicos, do desenvolvimento econômico. Por quê? Porque essas duas coisas sendo cuidado, o social e o ambiental, o desenvolvimento econômico vai ser muito mais efetivo. Exatamente, eu falei há pouco, né, dos pequenos produtores e, de fato, alguns não entendem e degradam, mas assim, eu também vejo muita movimentação positiva de permacultura, né, que é uma forma de se plantar sem agredir o meio ambiente, é uma forma mais orgânica, mais ali, né, que não usa agrotóxicos, enfim. Então, assim, a gente deixa essa mensagem, né, para vocês. E antes da gente ir embora, vou só falar para vocês rapidamente os pilares, né, da economia e sustentabilidade, para a gente poder se despedir e vocês fazerem pesquisa sobre isso, levar esse debate, não é, para a sala de aula de vocês, com os professores de vocês e professoras, não só do projeto de vida, mas história, geografia, biologia, ciências, né, que isso dá muito pano para manga, matemática também, a estatística dos impactos e tal. Enfim, rapidinho mostra os slides para a gente. Tá aí os pilares, né? Desenvolvimento econômico, social e proteção ambiental. Mas, bom, antes da gente ir embora, a gente tem uma surpresa pra gente dar tchau a vocês. A gente combinou de chamar Robson também pra gente se despedir, né? Vamos lá, professora. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Tchau, gente. Obrigada por ter assistido a aula até aqui. Tchau, tchau. Tchau.